Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. Diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Basta para nós. O que aconteceu com ele acontece com muitas pessoas, não corresponde. Lembra que, se estão lembrados, quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram ao Senhor? Um só. Não é diferente hoje. No culto anterior eu falei de Jeroboão. Jeroboão era um fugitivo, um homem que se rebelou contra Salomão, foi morar no Egito, entenda. Quando soube da morte de Salomão, voltou para o Egito, e lá ele recebeu uma profecia, que ele seria rei de Israel, que 10 tribos seriam tiradas de Roboão, filho de Salomão, e seriam dadas para ele. E nem ele acreditou, mas acabou isso acontecendo, porque o Roboão endureceu o coração em relação ao pedido que ele tinha feito com os demais revoltados. E aí se separou Israel, mas com a permissão de Deus. 10 tribos com o nome de Israel, 2 tribos com o nome de Judá. Só que esse homem não correspondeu aos benefícios. Quando havia festa, nós estudamos semana passada isso, só vou comentar, não vou ler para você. Quando havia festa em Jerusalém, todo o povo de Israel ia para lá adorar a Deus. Ele disse: espera aí, a qualquer hora o povo vai passar para o outro lado. Ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, e dizia: israelitas, por que subirem ao Egito? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo se corrompia com aquilo ali. Aí ele foi repreendido por um profeta, um homem de Deus que foi lá para falar. Quando ele ouviu aquilo, ele se revoltou, estendeu a mão contra o homem de Deus: pegue nele. A mão dele ficou seca, não podia tornar a trazer a si. Aí ele, apavorado, orou e pediu ao homem de Deus: ora por mim, ao teu Deus, para que minha mão se me restitua. Mais uma vez, Deus fez um benefício. A mão dele voltou ao normal. Mas aí o filho dele ficou doente. E olha o que ele ensina para a mulher dele: mentira. Se disfarça, vai procurar o profeta, o sacerdote Aías. Foi ele que falou a respeito que Deus me daria as tribos. Vai lá disfarçada. Mas o que a Bíblia diz? Diante de Deus não tem nada com ele, não se humilhou. Aí leva um bolo, leva mel, leva isso, quer dizer, comprar o homem de Deus. Não correspondeu, não adiantou, perdeu o filho dele. Coisa séria, perdeu o reino mais na frente. A casa dele foi um fracasso. Deus disse que a casa dele poderia ser simplesmente como a casa de Davi, mas ele não entendeu. E agora eu vou falar de Saul, que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Volta um pouco. 1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Olha que coisa tremenda, hein? Ele está dizendo: então disse: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Por que esse agora? Porque ele tinha acabado de cometer um erro, onde ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. Mas Deus faz um benefício, usa de misericórdia para ele e dá uma missão para aquele homem. E aquele homem não cumpre a missão. Deus fala mais ainda: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs quando subia do Egito. Vai, pois, agora, entenda bem, e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Basta isso. E ele não fez como Deus mandou. Ele poupou o melhor das vacas, ele poupou o melhor dos carneiros. E quando chegou o profeta Samuel, aí tem que pular um pouquinho para não ficar repetido, né? Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul,
E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Foi logo se justificando. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Quer dizer, o barulho das ovelhas chama-se balido, né? Lá. E disse: e o mugido das vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor seu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente, acusando o povo, esquecendo que a palavra do rei tem poder. O rei é quem manda, mas ele, quer dizer, culpando o povo. Disse mais: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, a nossa mensagem está aqui. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Verdade. Quando ele foi escolhido, ele disse: mas sacerdote, eu sou da menor família, da menor tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim. Eu sou da menor tribo, essa tribo que quase acabou. E eu sou o menor da minha casa, eu sou escolhido. Quando foi para ser ungido, ele se escondeu até no meio das malas. Quer dizer, olha o que Deus fez com aquele homem. Fez aquele homem nada ser o rei de Israel, mas ele não correspondeu aos benefícios que o Senhor lhe fez, como muita gente. E diz: e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra do início? O que eles fizeram? Lá atrás, eles temeram os deuses dos amorreus. Aqui ele não cumpre a palavra. Esse foi mais um que não guardou a palavra no seu coração. É aquele que não permaneceu na palavra de Deus. Deus disse: destrua totalmente. E para mim e para você, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aí você não adultera, você não rouba ninguém, você não agride ninguém, mas você fica magoado. Mas a Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne e o sangue, irmão. Você está dando lugar ao diabo, um abismo chama o outro, você permitiu, você não está permanecendo na palavra. Não deis lugar ao diabo. Lembra da primeira parte: não matarás, não adulterarás, não temas. Eles temeram. Aqui, Deus está dizendo para ele: destrói totalmente os amalequitas. Ele não destrói, ele faz do jeito dele. Não funciona. Perdeu o reino. Mas ainda diz: e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou, olha o povo de novo, coitado do povo, né? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém disse Samuel: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta jejum depois, é sacrifício. Não adianta voto com Deus, é sacrifício. O que vale é a obediência. Porque ele diz: e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Misericórdia. Qual é a nossa mensagem? Não despreza a palavra do Senhor. Não, corresponde aos benefícios. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado que estava na cruz, era o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus provou a morte por mim, provou a morte por você. Eu não tinha condições de sair da morte, você não tinha condições, mas Jesus saiu por nós, deixou a morte vencida, o inferno vencido. Quando você fechar os olhos neste mundo, você não vai ver a morte, você já vai ver a glória de Deus, irmão. Permaneça nessa palavra, é a maior bênção, corresponde aos benefícios, mas se você não permanecer na palavra, Deus não poderá te ajudar. Fica essa mensagem. Nós vamos ter a Santa Ceia já. Podem preparar os obreiros, que eu vou fazer já a Santa Ceia. Agora vamos para 1 aos Coríntios 11, 23, que vamos para a ceia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 11, 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Atenção, igreja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Cada pessoa tem que fazer a sua oração, ela é personalíssima. O que é isso? Eu não posso te representar. Você tem que fazer: Deus, eu quero comunhão. Onde eu errei de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa, e Ele perdoa. Ainda que você tenha feito algo grave, o amor de Deus é maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Jesus foi claro: que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. João 6,37. Venha como você está, e Ele perdoa os seus pecados. Pode ter certeza disso. Ele perdoa todos os seus pecados. Se a pessoa ainda não aceitou Jesus, ela pode participar? Não deve, porque a Santa Ceia não é da igreja, é do Senhor. Agora, se você hoje quer tomar uma decisão por Cristo, poderá participar não só da ceia, como entrar no céu. Basta que você creia no coração que Ele morreu pelos seus pecados, e no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você diga: me salva, Jesus, e Ele vai te salvar.